E amigas do UOL, eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL, e hoje no UOL Entrevista recebemos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Sakamoto, tudo bem, é um prazer falar com você, um prazer falar com os seguidores do UOL. Estou, como sempre, à tua inteira disposição, te dizendo mais uma vez que não tem tema proibido, não tem pergunta proibida. Pergunte o que tiver vontade de perguntar, eu responderei o que eu souber. O que eu não souber, eu vou pedir ajuda para os universitários e eles me ajudam a responder aqui. Antes de mais nada, presidente, a gente queria saber o que é esse curativo no nariz. Tá tudo bem? Isso aqui foi uma espinha e eu tentei tirar ela e não fui caprichoso. Então aqui eu coloquei um band-aid para ver se, sob a orientação do Stucker, coloquei um band-aid para parecer mais bonito nas imagens do UOL. Antes da gente começar a conversa, até para poder localizar quem está assistindo a gente, o senhor está em casa, né? A gente queria saber como é que o senhor está cuidando. O senhor está cuidando da quarentena? Está em quarentena, né? O que o senhor está fazendo contra o coronavírus? Eu sei que o senhor é diabético como eu. O senhor tem 74 anos, né? Está respeitando a quarentena? Olha, primeiro eu sou pré-diabético, ou seja, eu tenho uma tendência, mas a minha glicemia eu controlo ela todo dia. Às vezes ela está 98, às vezes ela está 100, às vezes ela está 102, às vezes quando ela está exageradamente alta, ela está 110, 112. Então, eu não me considero um cara totalmente diabético ainda, ou seja, eu me cuido para não ficar diabético. Eu, de vez em quando, exagero comendo uns docinhos, eu gosto de chocolate, eu gosto de sorvete, mas eu tento me controlar. Olha, eu estou, por incrível que pareça, Léo, eu estou muito ansioso para acabar com a quarentena e poder sair na rua e fazer as coisas que eu sempre fiz. Ou seja, eu estou dentro de casa, eu tenho lido, sabe, bastante, eu tenho feito muita live com companheiro, tenho feito muita reunião, eu tenho participado de reuniões da executiva do PT, de reuniões da executiva da CUT, de reuniões com dirigentes sindicais, de reuniões com personalidades, ou seja, mais do que eu sempre fiz, né? E isso tem ocupado o meu tempo, e tenho lido um pouco, e tenho conversado, não saio de casa, porque eu tenho que me cuidar por causa da minha idade e porque também eu não quero ser transmissor, sabe, de um vírus para outras pessoas. Então, eu tomo todo cuidado, mas eu fico esperando que logo, logo a gente possa voltar a uma certa normalidade e a humanidade possa viver mais tranquila, sem o susto que estamos vivendo hoje. Presidente, a gente vai voltar a falar da questão da pandemia, das políticas de combate ao coronavírus, do comportamento do governo com relação a isso um pouco mais para frente, mas não tem como a gente não começar a nossa conversa com os fatos mais quentes, né? Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem, né, para o cargo de delegado-geral da Polícia Federal. Ramagem, ele é amigo de filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que o senhor achou dessa decisão? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalhei muito com a Polícia Federal. Foram 8 anos de trabalho junto com a Polícia Federal. Eu tive 2 ministros importantes. Eu tive o Marcelo Tomás Bastos no primeiro mandato, eu tive o Tasso Genro no segundo mandato. No final, ele saiu para ser governador, eu tive um outro companheiro, e a minha relação com a Polícia Federal sempre foi uma relação muito institucional. Se você perguntar para qualquer delegado da Polícia Federal, ou para qualquer pessoa que mantém relações com a Polícia Federal, você vai perceber que eu sempre tive um profundo respeito pelas instituições. Não é que eu não acho que o presidente da República não deve indicar. Não é que eu não acho que o presidente da República indica um ministro, ele pode indicar um delegado, ou seja, de comum acordo com o ministro, eu não vejo nenhum problema. O presidente da República tem mais autoridade para indicar um delegado do que um ministro, né? Afinal de contas, foi o presidente da República que foi eleito. O que é importante é que você trata a instituição de forma republicana, ou seja, a instituição não é um instrumento do presidente da República. A instituição é um instrumento do Estado brasileiro. Aí vale para a Polícia Federal, vale para a Receita Federal, vale para o Ministério Público, vale para as Forças Armadas, ou seja, essas instituições, ela tem que ser, sabe, tratada republicanamente, porque não pode o delegado estar a serviço de um presidente da República ou a serviço de um ministro. Ele tem que estar a serviço, sabe,
da lei, tem que estar a serviço da Constituição e a serviço do Estado. Mas eu acho que a troca de um delegado não pode ser nenhum absurdo. Outro dia eu estava lembrando aqui às pessoas que as pessoas não podem ter memória curta, sabe? No caso do Fernando Henrique Cardoso, ele, naquela denúncia das Ilhas Caimã, de 98, ele trocou o delegado que estava investigando o caso. Foi um escândalo na época, mas ele trocou. Sabe? Veja, o fato do delegado ser amigo do Bolsonaro, é preciso provar o seguinte: tem alguma relação suspeita? Se tiver uma relação suspeita, eu acho que, então, para o bem da própria instituição, é importante que não seja indicado alguém que tem um compadrio, sabe, com o presidente da República ou com a família do presidente da República. Mas eu acho que não pode ser uma guerra a troca de um delegado da Polícia Federal. Não pode ser uma guerra. Presidente, nesse sentido, em 2007, o Moro não prestou conta para ninguém. O Moro não prestou conta para ninguém quando ele montou a turma de Curitiba dentro da Polícia Federal. Eu conheci o Valeixo antes dele ser o diretor-geral. Ele era o secretário executivo do diretor-geral do Zé Eduardo Cardoso. Sabe? Então, veja, eu não acho que esse é o problema maior. Eu acho que o problema maior do Bolsonaro é a falta de capacidade de governança, sabe, desse país que ele está demonstrando. Presidente, mas o senhor falou com relação ao próprio presidente Fernando Henrique, nas trocas. Em 2007, o seu governo ele substituiu Paulo Lacerda, que estava na direção geral da Polícia Federal, por Luiz Fernando Correia. E muitas pessoas agora lembraram desse episódio, comparando esse episódio da substituição do Valeixo pelo Alexandre Ramagem, dizendo que o Lacerda, na época, saiu porque ele não repassava informação ao governo. O senhor compara os dois episódios, não? Não é possível comparar os dois episódios. O ministro da Justiça, na época, era o Márcio Tomás Bastos, sabe? E estava na hora, sabe, de fazer uma mexida, sabe, na Polícia Federal, porque o Márcio Tomás Bastos ia sair da Polícia Federal, ia sair do Ministério, e era um cara indicado por ele. Então, o Márcio Tomás Bastos achava que era importante que houvesse a troca do Márcio Lacerda para uma pessoa, sabe, que não tivesse a relação que tinha com ele. O Paulo Lacerda era indicação do companheiro Márcio Tomás Bastos, porque ele tinha assessorado o pessoal do impeachment do Collor, e o Márcio Bastos trabalhou muito com ele. E o Lacerda teve toda a liberdade que quis para trabalhar, o Luiz Fernando teve toda a liberdade que quis para trabalhar, porque eu sempre achei que as instituições têm que ter liberdade para fazer com que o Estado brasileiro seja cada vez mais democrático e cada vez mais respeitado. Eu até citei um caso, até o Tassos citou um caso, sabe, de uma apreensão e busca na casa do meu irmão Vavá, que já morreu. Eu fiquei sabendo com 11 horas de antecedência, porque eu estava na Índia, quando a Polícia Federal ia fazer uma investigação na casa do meu irmão, e eu disse para o Tarso Genro, o companheiro Tarso, é o seguinte: se eles estiverem cumprindo a lei, que cumpra, porque não é o irmão do Vavá que ficou sabendo, é o presidente da República, então que se cumpra a lei. Foram lá, revistaram, fizeram coisas indecorosas na casa do meu irmão, achava que o meu irmão sabia lidar com o computador, meu irmão nunca tinha aberto o computador, levaram o computador da minha sobrinha, reviraram as gavetas dela com certas provocações, e quando eu voltei, tratei isso com muita normalidade. Até eu estava meio puto com a falta de respeito que alguns agentes tiveram com a minha sobrinha, mas eu resolvi não transformar um caso pessoal que envolvia o meu irmão num caso político. É assim que tem que ser. Em março de 2016, presidente, o ministro, é um episódio que ficou marcado na história recente do país, o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu a sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff, alegando o mesmo argumento que agora foi usado por Alexandre de Moraes para suspender a nomeação de Alexandre Ramagem, né, desvio de finalidade. Naquele momento, né, o PT, o senhor, todos consideraram a decisão injusta, né, da suspensão. Qual que é a diferença entre ambas? Eu, na época, não falei nada, Sakamoto. Você não vai encontrar uma frase minha na época contra a decisão do Gilmar, mesmo eu achando que estava errada. A indicação de um ministro é
papel do presidente da República, não pode um único juiz da Suprema Corte tomar a atitude de evitar. Alguns dias depois veio o golpe e o Wellington Moreira Franco foi indicado e ele tomou posse. Ninguém vetou. Então, o que nós não podemos permitir, Sakamoto, é que as instituições ajam politicamente. É isso que nós não podemos permitir. As instituições não têm o direito de agir politicamente. É essa a divergência que eu tenho com o Moro, como juiz. Não é por causa do combate à corrupção, não. É porque o comportamento dele nunca foi de juiz, no meu caso. Isso está provado na minha defesa, isso está provado no Intercept, isso está provado com a ida dele para o Ministério. Esse é o problema. As instituições não podem perder de forma alguma a sua republicanidade. Então, só para reforçar, o senhor não considera, então, o senhor considera que, no caso, a indicação, o presidente tem que ter liberdade de indicação de qualquer pessoa, então? É lógico, se ele não indicar um cara que comprovadamente cometeu um crime, um cara que comprovadamente roubou, ou seja, é da indicação do presidente. Inclusive, esse mesmo presidente que indica um delegado é o presidente que indica um ministro da Suprema Corte para o Senado. E o Senado referenda. Você percebe? Eu acho que eu não sei qual é o crime que o delegado cometeu. Eu não sei. Se ele cometeu algum crime, algum desvio, algum ilícito, obviamente que ele não poderia mesmo assumir a delegacia. Mas é preciso que a gente seja preciso, porque um dia você pode ser presidente da República, Sakamoto, e você pode querer indicar uma pessoa que você conheça para um cargo e alguém vai dizer que não pode indicar. Então, que a pessoa prove que o delegado tem um crime cometido, tem um ilícito. Aí sim, ele está correto. Presidente, o senhor falou, bem, citando, vamos entrar na questão do ministro, agora ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, que o senhor já citou, né? O Sérgio Moro, no discurso de demissão dele, na última sexta-feira, ele disse e repetiu, né, mais de uma vez no discurso, que o seu governo e o governo da ex-presidente Dilma Rousseff não interferiram na Polícia Federal, como o atual governo, como o governo Bolsonaro, o que possibilitou, na avaliação dele, o combate à corrupção. O senhor concorda com ele? Sakamoto, isso só demonstra o mau caratismo do Moro. O Moro utilizou o PT para poder atacar o Bolsonaro. Ele, que foi o lambe-botas do Bolsonaro até o dia que saiu. Ele, para ser honesto, ele poderia ter dito não apenas que nós cuidamos da Polícia Federal bem, ele poderia dizer que nós cuidamos do Ministério Público bem, que eu fui o único que garantia autonomia para todos os indicados no meu governo, e a Dilma garantiu no governo dela para os procuradores gerais. Ele sabe que nós, em nenhum momento tentamos travar ou dificultar qualquer investigação feita nesse país. Ele sabe disso, ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito, olha, eu quero inclusive pedir desculpa pelo julgamento do Lula. Ele poderia ter dito, eu sou mentiroso. Eu estava julgando politicamente. O Lula não cometeu crime. O apartamento não é do Lula. Eu inventei aquela história e como eu não tinha crime para condenar o Lula, eu disse, que a condenação dele era por crime indeterminado. Ou seja, quem fala crime indeterminado não sabe que crime que eu cometi. E mesmo o Dallagnol, que foi um mentiroso mordaz, que por detrás disso queria criar um fundozinho, para juntar uns 3 bilhões de dólares para criar uma fundaçãozinha, esse cidadão não foi em nenhum depoimento que eu fui prestar. Ele poderia ter ido, ele não foi. Por quê? Porque depois de mentir 1h30 na televisão com o PowerPoint, ele descaradamente deveria ser exonerado naquele dia, em benefício do serviço público brasileiro. Ele diz o seguinte, olha, o Lula é tudo que não presta, mas não me peçam provas, eu só tenho convicção. Olha, como é que pode alguém que vive por conta do Estado, alguém que recebe dinheiro do Estado, alguém que existe para garantir que o Estado seja republicano, ser tão cínico e tão mentiroso? E é isso que está, que eu estou respondendo o processo até agora. Então, eu acho que tem uma coisa, o Sakamoto, que eu dizia ao Zé Dirceu, e eu dizia a Dilma, quando a Dilma assumiu o lugar do Zé Dirceu, não acreditem que existe ministros fortes.
Quando a imprensa criar a ideia que o ministro é forte, ele cai. O ministro não pode achar que ele é mais importante do que um presidente da República. Mas ele cai por causa disso? O Moro, deixa eu lhe falar, o Moro já estava para cair antes. O Moro é uma cria, é uma criatura inventada pela Globo. Porque quando a Lava Jato foi instituída, o seu Moro visitou a redação de todos os jornais, visitou a redação de todas as revistas, visitou a redação de todos os jornais de televisão para dizer o seguinte, sabe, eu preciso de apoio da imprensa, então a imprensa tem que condenar antes, quando a imprensa condenar, fica muito fácil eu fazer o julgamento que eu faço. É isso que aconteceu. Mas, obviamente, que já havia sinais há muito tempo de que havia um conflito entre o Moro e o Bolsonaro, porque o Moro, de vez em quando, parecia que queria ser mais importante. Ele só queria comer a carne, ele não queria comer o feijão e o arroz. Sabe? Ele só queria o bolo dele, não queria o ônus da tarefa. Percebe? E isso não dá, isso não vinga. Não vinga. Sabe? Então, ministro, outro dia eu estava comparando com a Hillary Clinton e o Obama. Você está lembrado que teve uma pesquisa em que a Hillary Clinton aparecia com muito mais popularidade do que o Obama. E eu dizia para meus companheiros, ela não se mantém no cargo. Ela vai cair, porque não é possível o ministro achar, sabe, que ele pode ser mais importante que o presidente da República. Presidente, mas o senhor está colocando dessa forma, teve algum caso durante os 8 anos do seu mandato em que aconteceu exatamente isso? Não teve caso. Eu estou falando é que o ministro não pode acreditar que ele é forte. O Moro é um juiz medíocre. Ele sequer atende a gente no depoimento olhando na cara da gente. Ele fica de cabeça baixa. Ora, o Moro é o resultado de 20 minutos todo dia no Jornal Nacional, enaltecendo ele, sabe, inflando ele e culpando os inocentes, como o meu caso. Então, é o seguinte, o Moro achava que, estando no ministério, ele poderia, sabe, ser mais importante que o presidente, e não é. E foi por isso, na minha opinião, que ele caiu. Foi por isso que ele caiu. Ou seja, e está cheio de casos na história do Brasil, tem gente que cai para cima. Ou seja, eles vão me tirar, então eu vou sair atacando, eu vou sair acusando, eu vou sair atirando. É assim. E é o papel do Moro. Eu sinceramente acho, o Moro não tem estatura política para ser ministro da Justiça. Ele não tem estatura política. Tá, o Moro sem a toga não é ninguém. Tá, é isso que ele vai aprender agora. De qualquer maneira, presidente, o senhor falou que ele não tem estatura política para ser ministro da Justiça. Agora, só contudo, ele deixa o governo Bolsonaro com um índice de popularidade de aprovação maior do que o próprio presidente Bolsonaro. O senhor não acha que ele é um nome forte para a disputa à presidência da República em 2022? Ora, eu não sei, ele pode ser. Eu quero ver se ele está preparado para fazer o papel que um candidato a presidente tem que fazer. Uma coisa é você ter a proteção da toga e falar o que você quiser sem poder ter retrucado. Outra coisa é você participar de debate, é você enfrentar a rua. É isso que eu quero ver se ele está preparado. Sabe? É isso que eu quero ver se ele está preparado. Não é um pensamento único. Ele vai ter que ouvir o pensamento da rua. Depois, a pesquisa do opinião pública ela é muito importante, mas ela retrata o momento da fotografia que foi tirada da pesquisa. Sakamoto, todas essas pessoas que estão bem na pesquisa têm que saber o seguinte. Eu sou o único presidente na história da democracia do mundo que deixei a presidência depois de 8 anos com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Se eu somar, como os políticos somam, o bom e ótimo com regular, significa que eu saí com 97% de aprovação. Eu só era desaprovado no Comitê dos Tucanos. Então, as pessoas não podem se iludir com pesquisa. As pessoas não podem se iludir com pesquisa. Sabe? O cara que tem 60% de aprovação hoje, ele pode ter 0 amanhã. Você percebe? O Moro não tem trabalho prestado à sociedade como juiz. Sabe? Ele sequer toca no caso do Banestado, ele toca na relação dele com o doleiro
que foi o porta-voz das mentiras para ele. Ele se quer. Sabe? Então, eu acho que, igual o Moro, deve ter uns 500 advogados no Brasil muito mais preparados para ser ministro da Justiça. Presidente, o senhor gostaria de enfrentar Sérgio Moro num suposto segundo turno presidencial em 2022? Eu gostaria de enfrentar no primeiro, sabe? Porque eu acho que ele não irá para o segundo turno em nenhuma eleição que tenha debate. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, Sakamoto. Eu respeito as pessoas, eu sinceramente acho muito difícil discutir 2022. Eu fico olhando a minha vida, eu já fui longe demais, eu já fui o que eu jamais imaginei ser. Eu acho que, quando chegar 2022, eu espero que os partidos tenham outros candidatos, que o PT tenha candidato, que o PCdoB tenha candidato, que o PDT tenha candidato, que o PSB tenha candidato, sabe? Porque, assim, com bastante candidato, é que a gente vai construindo a democracia. Aí tem o primeiro turno, quem for para o segundo turno disputa as eleições, ganha e governa o país. Eu, sinceramente, Sakamoto, eu vou estar com 77 anos quando chegar outubro de 2022. Sabe? E eu acho que, se eu tiver juízo, sabe, eu tenho que ajudar com que o PT tenha outro candidato e que eu seja um bom cabo eleitoral. É para isso que eu trabalho, é isso que eu quero fazer. Quero ajudar a eleger alguém que tenha compromisso com o povo, os trabalhadores do país. O senhor colocou isso no condicional, o senhor falou se o senhor tiver juízo, né? O senhor não chegou a presidente da República tendo juízo todos os momentos, então o senhor abre a possibilidade de ser candidato novamente? Mas eu tinha 50 anos, hoje eu tenho 77. E o Brizola dizia assim para mim: ô Lula, você vai perceber que quando você chegar aos 75 anos, cada ano vale 5. As coisas vão pesando. Outro dia eu viajei, quando eu fui no enterro do Mandela, eu fui com o Fernando Henrique Cardoso, com o Sarney, com o Collor, e o Fernando Henrique Cardoso falava: olha, na idade que eu estou, até para ler um livro, de vez em quando cansa. Então, veja, para que eu fosse candidato em 2022, eu teria que estar 100% de saúde, teria que estar com a energia que eu tenho agora, com disposição de andar, de ficar 20 horas acordado, de poder andar, de poder fazer 10 discursos por dia, de poder visitar o país, porque eu não posso ser candidato e depois ficar um velhinho, sabe, arrastando o pé dentro do palácio. Isso não é bom para o Brasil. Você percebe? Eu já dei a minha cota. Eu já dei a minha cota de contribuição para o país, acho que já prestei serviço para o país e vamos ver o que é que vai acontecer em 2022. Espero que o Brasil e que o PT não precise de mim. Então, falando ainda insistir em 2022, para a gente já vamos sair do assunto para não ficar patinando no mesmo tema, mas essa cisão, na verdade, entre o ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República, é uma separação de dois grupos, né? Você tem os grupos lavajatistas, tem os grupos bolsonaristas, né? São dois grandes grupos grupos de seguidores de políticos, de forças na sociedade. Num segundo turno, entre Bolsonaro e Moro, o senhor votaria em um dos dois? Não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. E não existe grupo lavajatista. Não existe esse grupo não existe. Você vai ver, com o passar do tempo, sabe, que as coisas vão ao normal e ministro é ministro. Ministro é ministro. Ministro é tão fácil que qualquer presidente troca quantos ministros quiser toda hora. E não tem problema. Eu nunca vi a República falir por causa da troca de ministro. Eu vou te contar uma coisa para você. O Moro, se não tivesse o apoio que ele tem da Globo, o Moro seria um advogado medíocre nesse país. Essa é a verdade nua e crua. O presidente, o Supremo deve julgar em breve se o juiz Sérgio Moro foi parcial no processo envolvendo o triplex do Guarujá, que condenou o senhor e levou a ficar 15, 80 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A pandemia deve atrapalhar a análise? Como é que é a perspectiva? Olha, eu não sou advogado, mas eu fui informado agora há pouco pelo meu advogado que o juiz Fischer, do STJ, como o Fachin
não permitiu a votação online, ou seja, a votação eletrônica. Ou seja, eu ouvi dizer que ele convocou para o dia 5 uma votação online. Ou seja, os juízes vão se manifestar, sabe, numa rede, o advogado vai poder falar. Mas tem muito recurso para fazer ainda, porque eu sabe o que eu fico feliz, Sakamoto? Que você é novo. Você Obrigado. É muito novo e você vai viver para ver que essa história do triplex foi, sabe, uma mentira grosseira, canalha, sabe? E você vai falar para os teus netos, falar, Beto, olha, eu participei desse processo e vi o quanto Lula foi vítima dessa mentira que resultou na eleição do Bolsonaro. É isso. Eu estou muito tranquilo, pode ter certeza que eu sou um homem muito tranquilo. Eu digo todo dia o seguinte, eu duvido que o Moro tenha a consciência tranquila como eu tenho. Eu duvido que o Dallagnol tenha 10% da consciência tranquila que eu tenho. Esses moleques, se não fosse o apoio de uma parte da imprensa brasileira, que os protegeu, que criminalizou muita gente antes de ter prova, esses caras não seriam nada. E é por isso que, da mesma forma que eu falei para você que eu quero instituições republicanas, você vai pegar discurso meu na posse de procuradores gerais da República, em que eu digo o seguinte, o Ministério Público é uma instituição tão forte que vocês têm muita responsabilidade de não tornar criminoso o inocente. Então, não precisa falar para a imprensa, faça a investigação. Quando tiver investigação e tiver prova, condene. O que você não pode é condenar pela imprensa, depois de 10 anos a pessoa não cometeu o crime, e aí como é que fica a vida da pessoa? Presidente, nesse sentido, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro tem sido injustamente atacado pela imprensa? Olha, o Bolsonaro provoca os ataques, o Bolsonaro vive de atacar. O Bolsonaro é um ser humano que parece que é uma espécie única no planeta Terra. Ele só gosta de fazer as coisas erradas. Ele não gosta de gostar. Esse é o dado concreto. Então, ele gosta de arrumar inimigo todo dia, ele gosta de provocar todo dia. Outro dia eu falei, tem crítica que ele faz da imprensa que é correta, que é a crítica que eu faço, que é a crítica que fazia o Brizola, que é a crítica que fazia o Fernando Henrique Cardoso quando era governo, que é a crítica que faz todo mundo que não é ouvido quando é atacado. Agora, veja, ele menospreza a imprensa a ponto de não gostar de dar entrevista. Ele tem os compadres dele no meio de comunicação, então ele fala com o Datena, ele fala com a Record, ele fala com o compadre não sei de onde. Ele não tem coragem de sentar na frente de uma imprensa, 10, 12, 15 jornalistas, livremente e se colocar à disposição para pergunta. Ele não tem coragem. É até patética. Agora, as entrevistas que é dada pelo governo federal é aquela batota de gente, um olhando para o outro, ninguém tem certeza do que vai falar, ninguém tem certeza se não vai ser retrucado na mesa. Ou seja, então o tratamento dele com a imprensa é incivilizado, porque ele é incivilizado e porque ele gosta de ser incivilizado. É isso. Então, ele não gosta das coisas normais. Ele não gosta das coisas normais. Veja, ao ser perguntado, sabe, se ele se incomodava com a quantidade de mortes, ele diz, e daí? O que eu tenho com isso? Ele deveria, no mínimo, ter tido vergonha e sensibilidade e ter um gesto de solidariedade com os familiares das pessoas que morreram, com as pessoas que estão internadas. Ninguém está pedindo para ele salvar, sabe? O Messias dele vale só para ele. O que a gente está pedindo é para ele agir como presidente da República e governar para 210 milhões de habitantes e fazer o que tem que fazer. Ele tem que ser o maestro da coordenação de evitar o crescimento da pandemia. Ninguém está dizendo que ele vai evitar a pandemia, mas ele pode fazer como foi feito pelo Alberto Fernandes na Argentina, evitar que ela evolua com a rapidez que ela está evoluindo, porque vai estourar a capacidade hospitalar do país. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que juntar os governadores, os prefeitos e conversar.
Ele quer que as pessoas voltem ao trabalho. Que garantia você vai dar para as pessoas que têm que trabalhar? O cidadão que sai de casa porque trabalha num trabalho essencial. É segurança, é saúde, trabalha com comida, trabalha com remédio, trabalha de motorista, trabalha no metrô. Ou seja, que segurança? Esse cidadão vai ter um atestado do seu empresário. Olha, eu vou dar um atestado aqui para você, que você vai andar no ônibus que vai ser higienizado, você vai chegar na fábrica, o seu local vai estar higienizado, você vai ter gel, você vai ter máscara. Sabe? Quem é que dá essa garantia para a sociedade, Sakamoto? Só pode ser o Estado. E por que o Estado? Porque, como o país não tem tantos recursos, e somente o governo federal pode fazer isso, o governo não pode ficar brigando com governadores, não pode ficar brigando com prefeito. O governo precisa ser o maestro dos entes federados. É isso que tem que acontecer. Ele não cuida da pandemia, ele não cuida da economia, ele não cuida do emprego, ele não cuida do trabalho. Sabe? Que governo é esse? Bem, o senhor citou a frase que ficou... foi uma frase polêmica do presidente da República, né? Para quem não conhece, só para retomar, para quem não ouviu, o presidente se questionado a respeito do recorde de mortes que o Brasil passou à China, com mais de 5 mil mortes pelo coronavírus. O presidente falou, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Em resposta, quando o senhor foi instado a comentar essa declaração, e o senhor disse, olha, nós não temos outros jeitos senão tentar discutir a própria mudança do governo. Significa que, com base em tudo isso que o senhor falou, defende agora o impeachment como saída? Veja, não é só por causa disso. Veja, o que eu não quis, na verdade, fazer uma briga com o Bolsonaro é por conta da tirada do Moro. Se eu, como ex-presidente da República, ficar interferindo porque um presidente trocou de ministro, o presidente troca de ministro quando quiser. É ele que tem a responsabilidade de colocar, ele tem a responsabilidade de tirar. O meu problema com o Moro é que o Moro não está cuidando da pandemia. Moro ou Bolsonaro? Bolsonaro, ele não cuida da pandemia, ele não cuida da economia, ele não cuida da política de relações exteriores. O Sakamoto, o Brasil nunca foi tão avacalhado no exterior como está sendo agora. O Brasil tinha virado protagonista internacional. O Bush não criou o G20 sem consultar o Brasil. O grupo de amigos da Venezuela não assinava documento se o Colin Powell não ligasse para o Celso Amorim para a gente estar de acordo. O Brasil tinha virado importante. Esse cara e o seu ministro transformaram o Brasil num paira internacional. Então, o homem que não cuida da economia, não cuida da pandemia, não cuida de salário, não cuida de emprego, não cuida do desenvolvimento, sabe? Então, esse cidadão, sabe, ou está lembrado da briga contra a formiga, a saúva, ou a gente acaba com a saúva, ela acaba com o Brasil, ou a gente encontra um jeito de pegar os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu e tira-se ele, ou ele vai acabar com esse país do jeito que vai. Eu vi uma entrevista do Guedes ontem falando sobre economia. Eu não sei qual é a escola que o Guedes estudou, eu não sei qual é a experiência do Guedes. Mas veja, quando você fala que a economia precisa crescer e tem que crescer com o dinheiro do setor privado, você tem que dizer: o setor privado só investe dinheiro onde tem demanda. E o Brasil não tem demanda, não tem, portanto, dinheiro privado. O Estado tem que ter capacidade de investir. O investimento vai gerar emprego, o emprego vai gerar produção, a produção vai gerar consumo, e aí você liga a roda gigante da economia para funcionar. Nada disso está acontecendo, Sakamoto. Da onde viria esse dinheiro, presidente? Hein? Mas da onde viria esse dinheiro para o Estado investir? Deixa eu lhe falar uma coisa para você. O Estado, vamos lembrar que quando começou a crise do Lehman Brothers, antes da crise do subprime em 2008, vamos lembrar que a dívida americana era por volta de 70 e pouco por cento do PIB. Para enfrentar a crise do Lehman Brothers, os americanos aumentaram a sua dívida para 107% do PIB. O Estado tem condições de aumentar. Veja, quando eu digo que o Estado pode produzir dinheiro novo, quando eu digo, é porque o Estado ele pode aumentar a sua base monetária para resolver o problema de uma guerra, de um vírus que a gente não conhece. Imprimir dinheiro, então? Hein?
Eu acho que tem que imprimir dinheiro, sabe? Esse imprimir dinheiro não vai rodar a inflação, porque o consumo está quase zero, sabe? E depois que a gente resolver o problema da guerra, a gente vai resolver o problema do Brasil. Veja, você acha que o Roosevelt, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos estavam numa crise medonha, foi a Segunda Guerra Mundial que salvou a economia americana. E o Roosevelt, sabe, investiu milhões para produzir avião, para produzir tanque, para produzir navio. Você acha que a Inglaterra estava preocupada com, sabe, o gasto interno para se livrar da Alemanha? Mas, sabe, o Sakamoto, outro dia eu brinquei, tem um livro, uma tese de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: na Guerra do Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos da época. Você percebe? Primeiro você tem que se livrar do inimigo. Primeiro você tem que ganhar a guerra. Primeiro você tem que derrotar o coronavírus. Depois nós vamos discutir como retomar o crescimento desse país. Só que aí a pergunta, presidente, retornando, desculpa retomar a pergunta, mas é que ficou em aberta, derrotar o coronavírus, depois retomar o país. O senhor acha que essa retomada é possível fazer com Jair Bolsonaro ou o senhor defende o impeachment de Jair Bolsonaro? Eu acho que ele não tem condições de governar. Eu acho que ele não tem. Veja, ele faz questão de dizer que não quer discutir economia. O presidente não tem que ser economista, mas ele tem que conhecer os valores da economia. Ele tem que saber o que ele quer, ele tem que saber o que é prioridade. Vamos pegar até esses benefícios que foram aprovados, ô Sakamoto. A sociedade tem que saber. Ele queria dar R$200. Está lembrado? O PT queria dar um salário mínimo. Foi para o Congresso aprovou e ia aprovar 500. Ele, então, autorizou dar 600. Mesmo esses R$600, você viu a quantidade de gente na fila, Sakamoto. Você viu a quantidade de gente de madrugada. Era preciso cuidar, humanizar essas coisas, não humilhar as pessoas. Era preciso cuidar. O governo não está fazendo favor. Sabe? Quem faz favor ao país é esse povo, que é um povo pacífico, que é um povo tranquilo, que é um povo de muita crença. Sabe? Então, é preciso tratar essa gente com muito carinho. Então, veja, se o Brasil não tem dinheiro, o Brasil apenas aumenta a sua base monetária. É melhor você aumentar a base monetária do que você ficar gastando, como já gastaram, 50 bilhões de dólares das reservas internacionais. Sakamoto, gastar reservas internacionais é a única garantia que esse país tem para continuar funcionando. Porque o governo não tem nenhuma credibilidade, o Ministério da Relações Exteriores não tem nenhuma credibilidade, o Guedes não tem nenhuma credibilidade. A única boa experiência do Guedes é a relação dele com o Pinochet. Sabe? Isso não serve de currículo para nós aqui no Brasil. Ora, então, essa gente tem que saber o seguinte: se nós acabarmos com a nossa reserva, esse país vai quebrar, verdadeiramente quebrar. Então, é muito melhor você aumentar um pouco a base monetária nossa, rodar dinheiro e resolver o problema para enfrentar o coronavírus, colocar dinheiro em pesquisa, pedir para o nosso laboratório fazer pesquisa quanto for necessário, sabe? Salvar o nosso povo. E depois, então, vamos sentar, sabe, com toda a sociedade brasileira, com o Congresso, com os sindicalistas, com os especialistas, com os economistas, falar: vamos reconstruir o Brasil no outro patamar. Presidente, o Brasil não pode continuar como está. É isso. Presidente, bem, eu vou insistir um pouco mais, porque é o seguinte: até agora, parlamentares são do PSOL, do PSB, da Rede, do PDT, eles protocolaram pedidos de impeachment, só para citar a oposição, até o Movimento Brasil Livre, também a direita pediu também o impeachment. Por que o PT, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, está abrindo mão de fazer o mesmo? Sabe por quê? Porque, se depender de mim, veja, outro dia eu participei da direção do PT, não quis votar, eu me abstive de votar pelo seguinte: o PT, se a gente apresentar impeachment pelo partido, você vai partidarizar os impeachment. Então, eu preferia que o impeachment fosse feito por uma instituição, sabe? Tipo OAB, tipo CNBB, tipo CUT, tipo personalidade jurídica, e não por um partido. Porque aí, quando chegar para votar no Congresso Nacional, o cara começa: mas é do partido tal, não vou votar. É do partido tal, não vou votar. Por isso que, por conta da nossa responsabilidade,
e por muito cuidado, porque nós queremos de verdade discutir o impeachment, é que nós achamos que ele deveria vir de uma entidade da sociedade civil ou de várias entidades e não de um partido político. É só por isso. Então, nesse sentido, o senhor responde dessa forma. Como é que o senhor responde? Fazendo uma conexão, porque junto com essa crítica aparece outra de que o PT, uma parte do PT, estaria apagado diante do debate, né, a respeito do futuro político do Bolsonaro. Então, o senhor discorda também? Na verdade, o PT não tem que discutir o futuro político, o PT tem que estar preocupado com o Brasil. O PT tem que estar preocupado, sabe, com a sociedade brasileira. O Bolsonaro é um desvio, sabe, da história brasileira. Eu acho que nem o Bolsonaro nunca acreditou que ele pudesse ser presidente da República. Esses dias eu disse uma coisa dizendo o seguinte: olha, não foi o Bolsonaro que criou o Moro, foi o Moro que criou o Bolsonaro e a Globo criou os dois. Você está lembrado, Sakamoto, que eu dizia há muito tempo, toda vez, em qualquer país do mundo, que você nega a política, o que surge depois da política é bem pior. Foi assim na Itália. Sabe? É assim, sabe? Foi assim, mesmo na Rússia foi assim. Sabe? Então, o Trump é a negação da política. O primeiro-ministro inglês é a negação da política. Você não encontra solução fora da política. A política é a única possibilidade, democraticamente, mesmo na diversidade, você encontrar, sabe, rumos para o teu país, decisões coletivas para o teu país. Então, eu acho que o Bolsonaro e qualquer outro presidente que cometer crime de responsabilidade, sabe, tem que ter um critério de julgamento justo e não uma mentira safada como a que fizeram contra Dilma. Não uma mentira canalha como a que fizeram contra mim na questão da Lava Jato. Sabe? Então, é apenas isso. Então, nós temos que nos preocupar com o Brasil, nós temos que nos preocupar com o crescimento, com o desenvolvimento, com o consumo do nosso povo, com o emprego do nosso povo, com o salário do nosso povo, nos preocupar com a nossa soberania e nos preocupar com o respeito internacional. Esse país não pode ser lambe-bota dos Estados Unidos. Esse país não pode ser lambe-bota com os Estados Unidos. Esse país, sabe, tem que ser um país soberano, tem que ser um país livre, tem que ser um país grande. Sabe? Teu cachorro está pedindo atenção aí, presidente, eu acho. Faltaram um cachorro aqui. Mas continuando, presidente, ele parou também. O presidente Bolsonaro, nesse meio Constituição Nacional, o presidente Bolsonaro ele tem se aproximado de líderes de partidos do chamado Centrão e tem oferecido cargos para que em seu governo em troca de apoio. Como é que o senhor avalia isso? Isso vai dar certo? Deixa eu te dizer uma coisa, Sakamoto. Eu, às vezes, acho engraçado a criação das siglas que a gente vai criando dentro do Congresso Nacional. Veja, o Congresso Nacional ele é o resultado da cabeça política do eleitor no dia que ele foi votar. Tá? No dia que você foi votar, você estava com a cabeça pensando em alguma coisa, você votou em alguém. Você percebe? Esses cidadãos viraram deputados. Então, durante 4 anos, eles compõem, maioria compõe minoria. E a maioria eleita é muito conservadora. Ela é pior ideologicamente que a outra. O nosso querido Ulisses Guimarães dizia assim: ô Lula, toda vez que os meios de comunicação e que a juventude fica dizendo que é preciso renovar, que é preciso renovar, que é preciso renovar, o que vem é pior. E nós nunca tivemos um Congresso ideologicamente tão grosso como esse. A quantidade de militares, a quantidade de delegados, a quantidade de... Sabe? É uma coisa nefasta à democracia. Esse é o dado concreto. Então, o Bolsonaro não se trata de conversar com o Centrão, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Sakamoto, seja o Guilherme Boulos. Se você ganhar as eleições e você precisar aprovar alguma coisa, você tem que conversar com quem está lá. Você não vai conversar com quem é suplente. Você vai conversar com quem está eleito. É ele que vota. Goste ou não, é assim. Mas uma coisa é conversar, a outra coisa é oferecer cargos. Veja, deixa eu lhe falar uma coisa para você, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu peço a Deus que um dia você seja presidente da República. Não faça isso comigo.
Você vai perceber, sabe, mesmo você oferecer carga a um partido político, faz parte da democracia. Olha, quem é que inventou essa bobagem, essa cretinice de que o ministro tem que ser técnico? O ministro tem que ser competente. Se ser técnico resolvesse o problema da política pública no mundo, você não precisaria de política, você iria para Harvard, ou iria para a USP, aqui para a Universidade Federal do ABC, pegava os melhores técnicos e colocava no governo. As decisões são eminentemente políticas. Os técnicos servem para assessorar o bom político. É por isso que ele é técnico. Ele tem conhecimento específico sobre muitas coisas. Mas ele não é o político para tomar decisão. E política é uma coisa muito importante. Sabe por quê? Política é que não tem curso de formar político na universidade. Não tem curso. Ninguém forma um deputado federal, ninguém forma um presidente da República, porque você tem que tomar decisões, e as decisões elas não estão escritas. Sabe? É intuitivo, é o acúmulo de conhecimento que você tem, é a quantidade de opções que você tem que fazer para decidir as coisas. Então, inventou essa bobagem. O Bolsonaro, como não tem técnico, sabe, você pode ver a quantidade de militar que ele chama. Por que ele chama militar? É porque é quem ele conhece. A festa que ele frequentava era no clube militar, o futebol que ele jogava era no clube militar, a brincadeira que ele fazia era com os milicianos do Rio de Janeiro. Então ele vai chamando essa gente para dentro do governo. Eu não estou dizendo que não seja bom, pode ter gente que dá muita competência. Eu não estou dizendo que não tem competência, mas é preciso que tenha consciência política para poder ser ministro, para tomar decisão, para saber para que lado você vai levar o país. Presidente, mas ao senhor defender, eu entendo que o senhor está defendendo a política, né, e a composição política no sentido de garantir governabilidade. Mas exatamente isso não foi o que causou os maiores problemas junto ao seu governo, essa questão da governabilidade com relação ao Centrão? Não foi, Sakamoto. Deixa eu contar, esse é o erro do Brasil. Como é que você acha que está montado o governo de São Paulo? Como é que você acha que está montado o governo da Bahia? Como é que você acha que está montado o governo de Pernambuco? Como é que você acha que está montado o governo de qualquer país do Angela Merkel? O Macron? Como é que você acha que é montado o governo? O Conte na Itália? Sabe? O partido o PSOE na Espanha? Como é que você acha que é montado o governo? O governo é montado com as forças políticas que ganharam as eleições. Toda vez que você vai convidar um partido que você fala, olha, você vai participar do meu governo, você oferece um ministério para ele, você um cargo qualquer, e você fala o seguinte, olha, o cara tem que ter currículo, esse currículo é apresentado, ele vai para o gabinete da Casa Civil, o gabinete da Casa Civil analisa, vê se o cara tem um currículo bom, se o cara não tem prontuário policial, aí o presidente toma a decisão de indicar ou não. O fato de você indicar o cara, sabe, significa que você não precisa estar fazendo um curral. Aquele cara, ele tem que ter dignidade, tem que ter caráter, aquele cara tem que ser ético, e ele tem que ter espírito público. É isso. Mas as pessoas estão lá. Sabe, não adianta o Bolsonaro querer conversar com o tenente que era subordinado a ele, quando ele era tenente também, sei lá onde, em Campinas, ou seja, porque o cara é legal. Não, o cara é deputado. Se o cara não é deputado, o cara não vai votar. Então, esse cara não é levado em conta. Pense nisso. Presidente, nesse sentido, como é que o senhor vê o senhor falou com relação à ética, com relação a vários elementos. Como é que o senhor vê a aproximação de Roberto Jefferson, que foi pivô em toda aquela época do escândalo do chamado mensalão, ao governo Jair Bolsonaro, a aproximação do Jefferson, os afagos públicos de Jefferson? Mas é só você pegar o histórico dele. Você pega o histórico de determinadas pessoas sempre estarão do lado de quem estiver no governo. Pode pegar, historicamente é isso. Tinha um político famoso lá em Pernambuco, até um desses canalhas que foi prestar depoimento contra mim, não sei o que lá, Correia de Pernambuco, em que ele usava terno branco e Ray-Ban, e ele falava, você imagina que um cara que usa sapato branco, terno branco e Ray-Ban verde vai ficar contra qualquer governo? Eu estou do lado de qualquer governo, e assim tem um monte de político.
Lamentavelmente, é isso. Eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que não fosse assim. Mas é assim. Lamentavelmente, é a política brasileira. E quanto mais a gente lê sobre a história do Brasil, Sakamoto, mais você percebe que isso é a cultura política brasileira. É a cultura, sabe, do beijamão, é a cultura do favor. Sabe, quando nós fomos trazer o Temer para o governo, eu até lembro que o Tarso Genro era ministro da Justiça, nós fizemos um acordo com o Temer por escrito. Quais eram os acordos pontuais das coisas que a gente queria fazer no país. Mas você não faz isso com todo mundo. Sabe, quando o governo está por baixo, como está o Bolsonaro agora, quase sem ninguém no Congresso Nacional, ele fica preso muito fácil. Ele arrota peru para a imprensa, mas como mortadela na relação dele com o Congresso Nacional, porque ele está fraco, ele não tem força. Então ele vai ceder. Sabe? Deixa eu lhe falar uma coisa para você aprender na vida, Sakamoto. O Congresso Nacional não gosta de presidente forte. Um presidente que tem 87% de bom e ótimo, como eu, de 70%, sabe, como a Dilma tinha em 2013, não faz bem para o Congresso. O Congresso gosta de presidente fraco para poder pressionar o presidente. Nesse sentido, o Congresso prefere a manutenção de Jair Bolsonaro do que um eventual governo Hamilton Mourão? Eu não sei qual é a diferença do Mourão e do Bolsonaro. Os dois são militares. Um chegou a general, o outro foi expulso porque tinha mau comportamento, mas virou chefe do general. Sabe? Ele agora é o chefe supremo das Forças Armadas. Eu, sinceramente, não sei qual é a diferença. Eu não conheço pessoalmente. Até seria bom. Até seria bom se você fizesse um levantamento para ver quantas vezes o Bolsonaro votou contra mim no Congresso Nacional. Eu não conheço o comportamento, eu não posso julgar o Mourão. Eu sei que, ideologicamente, pelo que ele fala, ele é um cara de direita. Eu sei. Eu sei que ele é um cara conservador, sabe? Mas eu não posso dizer outra coisa dele porque não o conheço. Entendi. Presidente, a gente está começando a caminhar para o final da nossa conversa, tem mais algumas perguntas, né? Uma que ficou pendente até quando a gente estava começando a falar do coronavírus é o seguinte: uma das críticas mais recorrentes dos seus opositores, né, neste momento, é que os governos do PT deveriam ter construído mais hospitais e menos estádios de futebol para a Copa do Mundo. Ironicamente, inclusive, há estádios no Brasil que estão sendo usados para tratar doente por Covid, né? Como é o caso do Pacaembu. O senhor se arrepende? Eu não. Deixa eu lhe falar uma coisa para você, querido. Primeiro, se esses meus opositores tivessem o mínimo de decência, eles iriam dizer que 63% de todos os leitos públicos nesse país foram construídos nos governos do PT. Eles deveriam ter a coragem de dizer que eles, para tentar prejudicar o PT, no final de 2006, eles tiraram 40 bilhões por ano acabaram com a CPMF, tirando promessa que eu tinha feito para eles, que todo o dinheiro iria para o SUS, eles tiravam esse dinheiro do SUS. É só você fazer a conta do fim da CPMF até agora, quantos bilhões e bilhões e bilhões deixaram de entrar no SUS. Esses mesmos que falam que o PT, sabe, não fez hospital, o PT sozinho fez mais que todos eles juntos. Eles tiraram os mais médicos, dizendo que o Brasil tinha muitos médicos, e agora a gente percebe que está faltando médico em muitas cidades pequenas. Eles agora colocaram um ministro da Saúde, veja que vergonha. Eu tenho orgulho do PT ter tido Padilha, ter tido Humberto Costa, ter tido o Quioro, ter tido o Temporão, sabe? De ministro. Esse cara colocou um cara, eu vi uma entrevista dele esse dia na televisão, ele me parece que nunca entrou numa UBS, ele parece que nunca entrou no pronto-socorro. Sabe? Me parece que ele é dono de uma empresa dessa de investimento. Sabe, esse negócio de oncologia, ou seja, eu acho, eu não sei se ele um dia já consultou alguém. Ele me parece, todas as entrevistas dele, ele parece que não sabe nada do coronavírus. Ele não tem uma decisão. Quer dizer, como é que é possível? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Se tem uma coisa, o PT não fez tudo. Certamente o PT cometeu muitos erros, mas todos eles juntos,
não fizeram o que o PT fez. Eu vou repetir: 63% de todos os leitos públicos desse país foram construídos nos governos do PT. É isso. O senhor falou com relação ao ministro da Saúde atual, Nelson Teich, que foi colocado no lugar de Luiz Henrique Mandetta por Jair Bolsonaro, inclusive nesses processos que o senhor falou da troca. O senhor no começo da nossa conversa, defendeu o direito do presidente da República de trocar um ministro. E, nesse caso, houve uma troca de Mandetta por Teich. Mandetta era uma pessoa que tinha uma posição diferente, digamos, antagônica de Jair Bolsonaro, porque ele defendia o isolamento social, né? E, mesmo assim, ele foi trocado porque o presidente simplesmente quis, porque o ministro estava ficando maior do que o presidente. O senhor também concorda com essa troca? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou repetir, a gente não tem dúvida do que estamos conversando aqui. O presidente da República, eleito democraticamente para exercer um mandato, ele tem o direito de trocar os ministros que ele quiser trocar, a hora que ele quiser trocar. O que a sociedade espera é que o ministro, ao trocar um ministro que não está bem, ele troque por um melhor. O Bolsonaro não trocou o ministro Mandetta porque ele não estava bem. Aliás, o Mandetta, é importante lembrar, ele é médico, ele foi contra o mais médico, ele fazia parte de uma elite médica que era contra o mais médico. Ele foi melhorando na medida que o coronavírus foi crescendo e ele foi percebendo que a biografia dele poderia ficar arranhada se ele não avançasse no cuidado da coronavírus. Ali, quando ele começou, veja, porque nada do que eles prometeram na televisão chegaram. Ontem, na reunião do diretório do PT, teve vários governadores falando. Não chegou quase nada, eles falam, mas as coisas não chegam. Ou seja, se manda um caminhão, manda um caminhão sem roda, manda um caminhão sem eixo, manda um caminhão sem volante, ou seja, não é possível. Então, o Mandetta, quando ele percebeu que ia sair, ele resolveu, divergir do Bolsonaro. Aí sai por cima da cara, dizer que isso acontece na história de troca de ministro. Não é a primeira vez que os ministros saem atirando para sair com mais popularidade. Você está lembrado da briga da Aureliano Chaves com o Figueiredo? Você está lembrado? O Figueiredo foi viajar e o Aureliano ficou, e o Aureliano começou a falar um monte de coisa que o Figueiredo não concordava, e ele ficou com o dobro de popularidade do Figueiredo. Depois ele foi candidato a presidente, acho que não teve 0,5% dos votos, em 89. Então, o presidente da República ele tem o direito de trocar os ministros. O que a gente espera é que sempre que você troca para melhor. Você troca para melhor. Por exemplo, ele deveria ter colocado o ministro da Saúde, eu estou repetindo, eu não conheço, então eu não quero fazer julgamento pessoal, mas pelas entrevistas que a gente vê e assiste ele dá, ele me parece que desconhece o que é a saúde pública do Brasil. Ele trabalhava com fundo de investimentos. Ele é do ramo de ganhar dinheiro da saúde, ele não é do ramo de cuidar dos pobres. Esse é o problema. E é por isso, que eu acho que o Bolsonaro tem um profundo desrespeito com as camadas pobres da população brasileira, que não gosta, que não gosta. E vamos ver o que vai acontecer. Você sabe que eu sou um cara que eu gosto de respeitar as instituições, gosto de respeitar as pessoas que estão governando, mas eu acho que o Bolsonaro já passou do limite. Ele desrespeita as instituições, ele desrespeita a imprensa, ele desrespeita a sociedade, porque se tem uma coisa, como faz o William Bonner no Jornal Nacional, desculpe, ele, como presidente da República, ele deveria estar preocupado em dar palavras de acalento ao povo, orientação do povo. Ele quer dizer, meu povo, pelo amor de Deus, é chato, mas use máscara. Se você vai ficar doente com máscara, sem máscara você pode ficar com muito mais facilidade. Lava as mãos sempre que possível, não vá a tal lugar aglomerado, não provoque. Eu tenho brincado, eu vou dizendo que esse vírus está para nós brasileiros como os soldados do Vietnã contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que aquele aparato de militar, de avião, chegava nas selvas no Vietnã, não via nenhum soldado e achava que era fácil ganhar a guerra. Daqui a pouco estava o vietnamita tudo dentro de um buraco, orientado pelo general, Giap. Ou seja, os americanos foram, derrotados e saíram com o rabo entre as pernas do Vietnã. Esse vírus
está fazendo isso conosco, ele parecia nada, o presidente disse que era uma gripezinha, que o cara que é atleta como ele, sabe, ia tirar isso na urina, só faltou ele falar isso. Sabe? Mas não é assim, é uma doença desconhecida, todos os cientistas estão alertando a gente, então é preciso cuidar das pessoas, e esse é o papel do presidente da República, ele tem que cuidar das pessoas. E depois, se ele quer falar de trabalho, qual é a orientação que a gente vai dar para as pessoas que precisam trabalhar nesse país? Qual é a garantia que nós vamos dar para as pessoas que querem trabalhar? Qual é o compromisso dos empresários de garantir a segurança dessas pessoas? E, ao mesmo tempo, nós temos que garantir que as pessoas fiquem o mais tempo possível, sabe, no isolamento, para a gente evitar que a pandemia ganhe no Brasil as proporções que criou no país do mentiroso Trump. Presidente, para a gente finalizar, o 1º de maio, né? Hoje é dia 30 de abril, amanhã é 1º de maio, é dia dos trabalhadores e trabalhadoras. As 6 maiores, né, centrais sindicais organizaram um ato unificado nesta sexta, né? E convidaram um leque muito grande de políticos para falarem, né? Vai ser um ato digital, online, né? Então, teremos Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, teremos Dias Toffoli, presidente do STF, foram pelo menos os nomes convidados, né? Ciro Gomes, os governadores Ciro Gomes, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, João Dória Júnior, Dilma Rousseff, Flávio Dino. E, dentre eles, o senhor e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já faz algumas décadas que vocês dois não sobem no mesmo palanque, né? O que isso significa? Não significa nada. Deixa eu te falar uma coisa. O Fernando Henrique Cardoso ele foi designado pelo Montoro, na época presidente do PSDB, para subir no meu palanque no último comício da campanha de 89, no Pacaembu. O Fernando Henrique Cardoso era o coordenador da aliança com o PT. Eles só foram no único discurso meu, que era o final no Pacaembu. Ele não gostava de subir em palanque comigo, porque quando a gente estava na rua pela campanha das diretas, o seu Fernando Henrique Cardoso estava dando a volta por detrás do palanque e construindo com o Tancredo Neves o fim das diretas já e o avanço do Mudança Já. Porque naquela época, e a história precisa contar isso, naquela época, o seu Fernando Henrique Cardoso e o Tancredo conseguiram passar para os militares a ideia de que, se tivesse eleições diretas, o Ulisses Guimarães ia ser presidente. O Ulisses Guimarães era muito radical. Então, era preciso construir um acordo, e foi esse acordo que permitiu que o Tancredo Neves fosse concorrer ao colégio eleitoral. É isso que aconteceu. O Fernando Henrique Cardoso não é subir no palanque comigo, não. Eu subi no palanque para ajudar ele em 78. Eu fui pedir para ele, para os dirigentes sindicais ajudar ele, indicamos o doutor Maurício de São Bernardo como suplente. Mas quando ele assumiu o Senado no lugar do Fernando Henrique Cardoso, a primeira coisa que ele fez foi virar as costas para a gente. Então, veja, a CUT tem o direito de convocar quem ela quiser, a força sindical. Eu acho maravilhoso. Cada um vai fazer o seu discurso. É online mesmo, a gente não vai se ver. Sabe? O Fernando Henrique Cardoso certamente vai gravar na casa dele, eu estou gravando aqui. Aliás, vou gravar hoje o discurso do 1º de maio. O Rodrigo Maia vai gravar na casa dele, todo mundo vai gravar na casa dele, nós não vamos nos encontrar. E vamos ver, o povo vai medir a diferença entre nós pelos compromissos com os trabalhadores. Eu acho muito engraçado, eu quero ver o que alguns, depois do desmonte que fizeram do direito dos trabalhadores, depois de tentar desmontar a Seguridade Social, depois de criar, sabe, o desmonte no emprego formal, eu quero ver o que alguns vão falar para os trabalhadores. Então, mas eu acho que é normal, o movimento sindical está fazendo isso, é uma experiência nova, sabe? Mas eu tenho muito desencanto pelo Fernando Henrique Cardoso por 2 razões. Primeiro, porque ele não conseguiu sobreviver com o meu sucesso. Ele achava que ia ser um fracasso e, portanto, ele iria votar pelos braços do povo. Eu não fui o fracasso e ele não votou pelos braços do povo. Ele poderia ter compreendido e ter sido avalista desse meu sucesso. Ele não quis. Sabe? Depois, no caso da Lava Jato, ele em nenhum momento me defendeu. Ele sabe que eu sou honesto. Ele sabe que eu sou inocente. Ele deveria ter tido comigo o mesmo comportamento que eu tive com ele na denúncia das Ilhas Caimãs, que o Maluf queria fazer contra ele. Então, eu sinceramente,
Eu não tenho nada pessoal contra ninguém, mas eu gosto de me respeitar, eu gosto de gostar de quem convive comigo me respeitando. É isso. Deixa eu só fazer uma pequena correção da minha parte, presidente. Eu falei que o governador João Dória e o governador Wilson Witzel participaria disso, mas foi uma falha, não deve participar. Até peço Poderia participar. Não, até peço desculpas pela citação dos dois, que acho que eu peguei uma lista com o número equivocado. Agora, aproveitando e já falando do governador João Dória, como é que o senhor avalia como o governador João Dória, no estado de São Paulo, que é o estado onde o senhor mora, onde o senhor tem escritório político, como é que ele vem agindo diante da pandemia? Veja, eu acho que ele tem se comportado de forma muito mais verdadeira que o Bolsonaro. Até porque o problema está mais perto dele. Eu digo sempre que o problema está sempre na mão do governador e na mão do prefeito, porque o Planalto está muito distante. Às vezes o presidente passa de avião por cima de tudo. E o Bolsonaro, eu não sei se você tem percebido, ele tem ido visitar poucas coisas da sociedade civil. Ele está inaugurando muita coisa militar. Sabe? Ele vai militar, sabe? Talvez por segurança, talvez porque é um público mais dele, talvez porque é um público que ele confia mais. Ou seja, mas eu acho que os governadores, todos os governadores, todos, sem distinção, têm tido um comportamento mais digno, mais respeitoso com o povo do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem sido desrespeitoso com o povo. E ele poderia até não gostar de um ou de outro governador, mas ele não pode jogar a culpa nos governadores, jogar a culpa nos prefeitos, jogar a culpa nos deputados, jogar a culpa no Papa, jogar a culpa... Sabe? Ele tem responsabilidade enquanto presidente da República. Ele não pode governar para a sua torcida organizada. Ele tem que governar para a totalidade do povo. Ô Sakamoto, eu fui presidente durante 8 anos. Eu duvido que você encontre um governador de estado. E eu tinha como adversário o Alckmin e o Serra aqui em São Paulo. Eu tinha como adversário o Aécio em Minas Gerais. Eu tinha como adversário o governador do Paraná. Eu tinha como adversário o governador do Rio Grande do Sul. Eu duvido que você encontre um deles para dizer que um dia eu, como presidente da República, fiz um desaforo para eles ou desrespeitei eles. Duvido. Porque a minha relação não era pessoal, a minha relação era com o povo de cada estado. E eu tinha que defender as pessoas que eles elegeram e tinha que conviver harmonicamente. Esse é o papel do presidente da República. Ele é o maestro de uma orquestra, sabe, que tem 27 governadores, que tem milhares de violinos, que são os prefeitos, sabe? E que precisa funcionar corretamente para atender o seu público, que é 210 milhões de brasileiros. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Então, eu lamento. Eu lamento que não seja assim, que ele não tenha esse comportamento. Eu lamento que ele não tenha respeito com as pessoas. Ele não tem respeito pelo meio ambiente, não tem respeito pelo negro, não tem respeito pelo índio, não tem respeito pelas mulheres, não tem respeito pelos trabalhadores, não tem respeito pelas vítimas do coronavírus. Ou seja, eu, sinceramente, não sei quem que esse ser humano respeita. Presidente, só para finalizar, para a gente encerrar, o senhor reconheceu que governadores, né, os governadores estão agindo corretamente na crise, estão tentando atuar na crise, prefeitos, alguns deles de partidos que são historicamente adversários do Partido dos Trabalhadores. Fala-se muito, principalmente, não só na oposição, mas fala-se muito na sociedade civil, da necessidade de criar uma frente ampla democrática contra tentativas de autoritarismo por parte de mudanças autoritárias, né, no país, né, por ações por parte do governo. O senhor não acredita que essa frente ampla democrática, caso se organize mesmo, ela tenha que ter a participação de todos os partidos, inclusive subindo no mesmo palanque o senhor Fernando Henrique, o Dória, Witzel, Flávio Dino, entre outros? Sakamoto, com todo respeito, sabe, pela pergunta e pelas pessoas, você está lembrado que houve um ato no Tuca, um ato que era denominado Ato pelos Direitos.
E o PT foi convidado, o Haddad foi convidado, a Gleisi foi convidada, sabe? E outras pessoas do PT foram convidadas, Fernando Henrique Cardoso ia não sei quem, e o Temer e tal. Eu fico sempre me perguntando o seguinte, eu liguei para a Gleisi e falei, Gleisi, eu acho que você deve ir no ato. É um ato por direito, você vai e leva a Dilma. E peço a palavra para dizer o seguinte, o primeiro item da discussão é o seguinte, vamos devolver os direitos da Dilma a votar a ser presidente da República desse país? Porque senão, Sakamoto, eu estou fazendo o papel de palhaço. Eu estou fazendo, o cara caça uma presidenta ilegalmente, o cara destrói os direitos dos trabalhadores, os caras ficam silenciosos quando percebem as sacanagens que o Moro e uma parte do judiciário fizeram, e depois é o seguinte, nós vamos restabelecer a boa convivência, não aconteceu nada, todo mundo vai para festa, todo mundo vai tomar champanhe. Eu, sinceramente, não sou melhor do que ninguém, mas eu não quero ser pior do que ninguém. Então, eu acho que é possível criar uma frente ampla para quê? Contra o quê? Contra o autoritarismo? Vamos criar. Qual é o discurso? Qual é o compromisso? Qual é o programa? Porque se tiver contra o autoritarismo todos que derrubaram a Dilma, eu fico perguntando o que vem depois? O que vem depois? Então, eu fico sempre preocupado, porque eu fico vendo esses livros agora de história do Brasil, dos movimentos, sabe, da Revolução de 1817 em Pernambuco, da República, da Confederação do Equador, da revolta dos alfaiates, da revolta dos malês, sabe, da balaiada, da cabanagem lá no Pará. E eu fico vendo que toda vez que o povo começou a se organizar, que o povo começou a lutar, que o povo tinha chance de chegar lá, monta-se uma grande articulação, os de cima conseguem articular tudo e daqui a pouco os de baixo continuam embaixo. Então é o seguinte, se essa gente quer construir uma frente ampla, democrática, essa gente precisa respeitar a democracia. É só isso que eu quero, eu respeito a democracia. Não faça nenhuma mudança no mundo do trabalho sem conversar com os trabalhadores. Não façam política, sabe, de ajuda, sabe, à agricultura sem conversar com os trabalhadores rurais da agricultura familiar. Sabe? Vamos respeitar a sociedade brasileira, é isso. Ô Sakamoto, eu era presidente da República, eu fiz 74 conferências nacionais para discutir todas as políticas públicas desse país. Eu fiz congresso com LGBT, eu fiz congresso com os portadores de deficiência, eu fiz congresso com a comunidade negra, com a comunidade indígena, eu fiz conferência para discutir tudo. Foram mais de 5 milhões de pessoas que participaram da construção das políticas públicas, porque o Brasil não é meu. O Brasil é do povo brasileiro. E eu não sou o dono da verdade. Não sou eu que sei tudo. Sabe? Então, eu respeitei a ciência, eu respeitei a educação, eu respeitei a universidade. Sabe? Porque é assim que tem que ser o papel de um presidente. Sabe, quando o presidente senta naquela cadeira, ele não é dono da verdade, ele não sabe tudo. E todos os caras que pensam que sabem tudo não dá certo. É muito melhor você ouvir algumas pessoas. Sabe? Então, Sakamoto, é isso que eu penso do Brasil. Você pode ficar certo que eu estou com muita vontade de brigar para restabelecer a democracia no Brasil. E quero repetir, restabelecer a democracia não significa necessariamente a volta do Lula à presidência da República. Não significa. Democracia pode existir muito bem. O que eu quero é recuperar os meus direitos políticos, porque os canalhas que me caçaram não têm a mesma dignidade que eu tenho, o mesmo caráter que eu tenho. Então, essa é uma coisa que eu aprendi com uma mulher analfabeta. Eu respeito muito isso. É só isso. Presidente, para finalizar, vou finalizar da forma que eu comecei, sobre a quarentena, né, que é tão importante. O que o senhor está lendo? O senhor estava comentando antes da gente começar a entrevista que o senhor estava lendo, botando leitura em dia. O que o senhor está lendo agora? O que o senhor recomenda? Agora eu terminei de ler 1808, Laurentino, terminei de ler, sabe, o livro do Lucas Figueiredo, Boa Aventura, sobre a questão do ouro, de 1690 a 1810. E agora eu estou lendo aqui, se tu quer segurar o coisa aqui, eu vou te mostrar.
eu vou te recomendar. Acabei de ler isso aqui, é muito bom, muito bom. A Escravidão do Laurentino Gomes. Li esse aqui, que eu recomendo para você, que é extraordinário. Esse aqui, Um Defeito de Cor, de uma companheira chamada Ana Maria Gonçalves, que é extraordinário. Eu li na cabeça aqui, 1000 e poucas páginas. Estou lendo esse aqui agora, do Laurentino, 1822. Vou começar a ler o Mago outra vez. Eu já li uma vez, mas acho que eu já esqueci. Eu vou ler outra vez o Mago aqui, do Fernando de Moraes, a história do Paulo Coelho. Sabe? E recomendo para você ler esses livros, porque são muito bons. Botei aqui, agora o Stuquinha vai colocar aqui. Sabe? Eu fico... E de vez em quando eu assisto um bom filme. Esse dia eu assisti O Milagre da Sala 13. Assista. Da Cela. O Milagre da Cela 7. Assista. Você vai gostar, Sakamoto. É muito bom. Sala 13 foi um lapso com o partido, hein? É Cela 13, é Cela 7. O Milagre da Cela 7. Assista que você vai gostar. Se você assistir com a sua esposa, vocês vão chorar os dois. O tempo inteiro. Presidente, eu quero agradecer em meu nome, em nome do UOL, da equipe do UOL. Muito obrigado pela entrevista. A gente acabou estourando a quantidade de tempo original, mas eu acho que foi muito proveitoso para todos. Deixa eu dar uma palavrinha só de um segundo, pedir um rodapé para você. Você sabe que eu sou um cara crítico à imprensa. Sabe? A imprensa nunca me tratou com o respeito que eu achei que deveria me tratar. Eu nunca reclamei, porque eu também acho que eu sou resultado da imprensa. Sabe aquele negócio, fale mal, mas fale de mim? Mas eu agora posso te dizer que, nesse caso do coronavírus, eu tenho elogiado muito a imprensa brasileira, porque ela tem prestado um serviço à população brasileira com muitas informações. Eu não me interesso no pensamento político, sabe, do editorial do jornal, mas eu acho que a imprensa tem sido muito digna na cobertura e na informação da sociedade. Com erros aqui, erros ali, mas eu acho que a imprensa está prestando um papel excepcional no combate ao coronavírus. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer, como eu falei, agradecer em nome do UOL, agradecer em nome de todos. Eu tenho 2 recados assim, rápidos antes de finalizar. Né? Aproveitando como ele foi tema, né? Durante a entrevista com o ex-presidente Lula, a produção do UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, oferecendo o mesmo espaço, né, ao vivo, mas, conforme a assessoria informou, o ex-juiz, aspas, não vai comentar, fecha aspas, o espaço aqui no UOL para uma entrevista com ele continua aberto. E um aviso, às 13 horas vai começar mais uma edição do UOL Debate. Né? Hoje, políticos e especialistas debatem os rumos das investigações sobre fake news. Presidente, muito obrigado novamente. Desejo saúde para o senhor e para a sua equipe. E um grande abraço a todos e todas. Obrigado a você, Léo, e parabéns ao UOL e parabéns a toda a tua equipe.